Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou trazer o que para mim são as melhores opções da primeira escolha de evoluções, que é o Boas-Vindas às Evoluções. Para quem não sabe como chegar nas evoluções, basta acessar aqui o menu Clube no Ultimate Team e com R1 ou RB, vem aqui em Evoluções e clica para abrir as evoluções. Aqui nessa conta eu estou fazendo aqui com o Douglas Luiz, mas é uma conta que eu não utilizo muito. Então, eu vou passar algumas opções que considero até melhores do que essa daqui. Bom, pessoal, para facilitar, eu estou aqui no Futbin e eu separei uma lista de jogadores que eu considero boas opções. Essa evolução, ela aumenta a velocidade do jogador, o passe, o drible e o físico. Não aumenta a defesa nem chute. É uma evolução bem básica, né? Ela só aumenta um ponto de cada. Então talvez seja melhor até utilizar em jogadores de meio campo, pontas, talvez atacantes. Laterais eu acho que também dá para utilizar e eu vou passar algumas opções aqui nesse sentido. Lembrando que possivelmente essas evoluções vão poder ter continuação mais para frente, né? Então, o jogador já evoluído, mais para frente a gente pode também evoluir ele mais, né? Em futuras temporadas aí no IFC. Esse também é um ponto interessante, um ponto a se pensar aqui nessas evoluções. Apesar da temporada acabada, a gente ter poucas evoluções agora, a gente pode pensar a longo prazo também com esses jogadores. Bom, o primeiro que eu vou indicar aqui seria o quadrado. O quadrado ele fica dessa forma, fica com 89 de pace, 79 no passe, o drible fica 85, a defesa não muda e o físico ganha um ponto a mais e vai para 69. É uma boa opção, ele joga de lateral direito e de ponta direita e creio que a longo prazo possa ser bem útil aqui no jogo. O quadrado ele tem 5 de skill e 3 de pé fraco, e ele tem a dedicação alta para ataque e baixa para defesa. Como lateral, talvez esse seja um ponto negativo. Bom, o segundo jogador seria o Dalot, e ele fica aqui dessa forma, a velocidade aumenta 1, vai para 82, o passe, o drible e o físico da mesma forma, fica um lateral bem interessante. A aceleração dele não é tão alta, mas ele tem uma velocidade final bem considerável para o início do jogo. E os atributos são bem equilibrados, tanto de drible, como de defesa e de físico. E também o de passe. Fica bem interessante dessa forma. O Dalot, ele é um jogador com 4 de skill e 4 de pé ruim, que torna muito bom para lateral. E também ele é dedicação alta. Então é uma excelente opção. O terceiro jogador aqui da lateral que eu indicaria seria o De Marcos, lateral direito do Campeonato Espanhol. E ele fica dessa forma. O quarto jogador que eu vou indicar é o Marusic. Ele já tem uma boa velocidade, uma defesa razoável e melhora um pouco no físico e no passe. Também fica muito bom. Outro que fica interessante é o Alex Moreno. Fica um ótimo lateral da Premier League. Boa velocidade, a defesa também fica boa e o físico ok. No início do jogo, muito bom também. Outra opção seria o Tierney, lateral esquerdo que está no Campeonato Espanhol. Melhora um pouco sua velocidade, que já é ok para o início do jogo. O drible e o físico também fica bem ok. Uma boa opção também. Mais uma seria o Traoré, que é lateral direito do Campeonato Espanhol também. Fica muito bom. Outro seria o Wan-Bissaka. Também é ótima opção. O Wan-Bissaka aqui ele é baixa para o ataque e alta para defesa. Então, um lateral mais defensivo. Outra opção seria o Cash, lateral direito do Aston Villa. Ele é uma carta bem ok para o início do jogo. Interessante também que a carta Ouro Comum fica com um designer mais interessante, fazendo a evolução. O Cash é um lateral também alta. Outra opção seria o Renan Lodge, lateral esquerdo brasileiro que está no campeonato francês. Já é uma carta bem equilibrada para o começo do jogo e fica um pouco melhor. Já testei o Renan Lodge, funciona bem. E cai nessa situação também de ser uma carta ouro comum que fica com um design interessante. O Renan Lodge também é alta e ele tem
4 estrelas de drible e 3 de pé ruim. Outra opção seria o Günther, lateral esquerdo da Bundesliga. Fica com uma velocidade bem interessante e o físico dele é muito alto. Então, um jogador que fica bem na evolução. Ele é um lateral relativamente alto, tem 1,84 m. É alta para ataque e média para defesa. Uma ótima opção também. E para fechar a lista de laterais, o Montiel, lateral direito que está na Premier League. Fica bem interessante também. O Montiel tem boa velocidade, tem um físico já alto, uma estamina bem alta. E fica muito, muito bom com a evolução. Bom, passando agora para jogadores de meio campo mais defensivos, volantes. O primeiro seria o Caicedo. O Caicedo nem tem stats tão bons para o início do jogo. Até para a primeira semana, talvez o primeiro mês funcione bem, depois fique defasado. Mas creio que seja uma boa carta pensando no longo prazo. De qualquer forma, já fica bem aceitável, né? Ele já tem uma defesa boa, o físico melhora um pouco. O Caicedo ele é uma carta alta. Ele só tem 3 de drible e 3 de pé fraco, mas creio que seja uma boa opção para investir nas evoluções. É uma carta que está bem barata agora. Uma outra carta muito boa seria o Veretout. Ele já tem stats muito ok, né? Bem equilibrado. É um ótimo volante ou meio campista central do campeonato francês. E fica melhor ainda com a primeira evolução. Fica uma carta muito interessante. Outra carta muito interessante de investir seria o Guendouzi. É uma carta muito boa, né? Nos últimos FIFA sempre foi uma carta bem interessante. Alguns até meta, dependendo da carta. Uma boa carta para se investir na evolução. Ele fica um ótimo volante, principalmente primeiro volante. E o Guendouzi é uma carta que tem dedicação média para o ataque e alta para a defesa. Então, um ótimo primeiro volante e ele tem 4 de skill. Outra opção seria o volante Thuram. No último FIFA ele foi uma carta muito boa. Nesse aqui já tem stats muito ok para o início do jogo. Fica um pouco melhor ainda com a evolução. Um ótimo primeiro volante, uma boa opção também. Ele tem dedicação alta. Ele consegue até fazer um segundo volante, que ele tem uma finalização boa. Mais uma opção seria o Zakaria. É um jogador muito bom. Ele tem 1,91 m, então aquele volante bem forte. Ele está com dedicação alta. Se eu não me engano, no FIFA passado ele tinha dedicação média para defesa, agora está com alta. Uma carta muito boa para início do jogo e pensando em evoluções futuras também. Para fechar a lista de volantes do Soul, que é um volante muito interessante também. Ele acaba ficando com a velocidade 80 e o físico 79, já tem a defesa 75. Ótima opção também do campeonato espanhol. O Soul também tem dedicação média para ataque e alta para defesa e tem 4 de pé ruim. Seguindo a lista aqui, eu vou passar algumas recomendações agora de jogadores mais ofensivos. Pode ser ponta, meia, mas mais de ataque. Primeiro da lista seria o Mitoma. Já é um jogador bem bugadinho aqui no início do jogo. Melhora a velocidade, o drible já é alto, fica melhor ainda. Melhora um pouquinho no físico. Fica uma carta bem interessante. O Mitoma é uma carta 4/4. Outra sugestão seria o Barnes, que é ponta do Newcastle. Ele já tem uma velocidade e uma finalização legal. Melhora um pouco o passe, o drible e o físico. Fica muito interessante. O Barnes cai naquela situação de ser um jogador de carta ouro comum, que fica com design melhor nas evoluções. Um ponto negativo é que ele só tem 3 de habilidade, mas como a gente já viu, algumas evoluções vão poder melhorar esses pontos de pé fraco e habilidade. Então, pensando até mais para frente, pode ser uma carta que fique bem interessante nas evoluções. Outra sugestão para time do campeonato espanhol seria o Kubo. Já é uma carta com velocidade, chute, passe, drible bem ok. A parte de físico dele é um pouco fraca, mas ainda ganha um ponto a mais na evolução. Também pensando a longo prazo pode ser interessante e já dá para utilizar de início agora. O Kubo que também é 4/4. Uma outra opção, para mim uma das melhores, é o Jonathan Vieira. Ele é um meia do campeonato espanhol. Já tem a velocidade bem alta, com aceleração bem interessante. Ganha mais um ponto, né? O passe dele e o drible também é muito bom. O chute é um pouco abaixo, mas também ok. E o físico, que é um pouco abaixo, também melhora um ponto. O Jonathan Vieira é uma carta 4/4 também. Dedicação alta para ataque e média para defesa. Uma excelente opção. Outra opção muito boa seria o Zaniolo. O Zaniolo em game está funcionando bem. Ele é um jogador que tem um físico bem forte.
Ele é alto e com as evoluções fica com stats muito interessantes. Tem a finalização alta para jogador da posição, velocidade também muito boa e o físico altíssimo, principalmente a parte de força, ele é muito alto. É uma carta que está funcionando bem e também uma das melhores opções para mim aqui na primeira evolução. O ponto negativo é que ele tem 4 de pé ruim, mas depois a gente pode procurar evoluir essa parte. Tá vendo que ele tem 1,90 m, é um jogador bem alto, então é bem interessante. Uma boa opção também para quem gosta de um ponta alto. Outra opção para quem joga com time brasileiro ou com o time da Arábia Saudita é o Romarinho. Esse ano talvez esteja mais fácil linkar ele, né? Já é uma carta com a velocidade muito alta, a finalização ok. Melhora um pouquinho o passe, o drible dele também já é bom. E a parte de físico melhora um ponto também. O Romarinho, que é uma carta 4/4, dedicação alta média, uma excelente opção. Outra opção legal é essa carta aqui do Robert Toni. Ele é um meia do campeonato espanhol que está bem interessante. Ele tem um pace bem alto, chute, passe, drible, defesa, tudo bem equilibrado. E uma carta que cabe bem à evolução. Eu não tinha pesquisado muito ainda sobre as evoluções e no meu primeiro time eu acabei evoluindo ele. Mas acho que pode ser uma carta que até a longo prazo renda legal. Ele é 4/4. A dedicação dele é média para o ataque e alta para a defesa, né? Então ele vai funcionar melhor como volante, mas é uma carta que está bem interessante. Em game ela funciona bem. Para fechar essa lista de meias e pontas, o Simons, que está no campeonato alemão. Ele é um jogador bem equilibrado também. No último FIFA ele foi bem bugado e fica com stats muito bons. Ele é um jogador bem ágil. Ponto negativo aqui que ele tem só 3 de pé ruim, mas a gente pode evoluir essa parte também depois. Ele tem dedicação alta. Para fechar nossa lista, vou passar aqui agora alguns atacantes que eu entendo que também fica interessante nas evoluções. O primeiro aqui seria o Abraham. Ele no último FIFA foi uma carta bem roubada, né, nas cartas finais no jogo. Tem uma boa velocidade, finalização boa, o drible é bem interessante, fora a parte de agilidade e equilíbrio, mas funciona muito bem também. O Abraham que tem como ponto negativo a habilidade pé ruim, que ele é 3/3, mas creio que seja uma carta que, principalmente a longo prazo, vale já começar as evoluções com ele, principalmente para quem joga com o time do campeonato italiano. Uma outra carta que vale muito a pena é o Aubameyang. O Aubameyang que sofreu um downgrade muito grande aí nesse FIFA, mas ele continua com stats bem interessantes. Então, aqui na evolução ele fica com 84 de velocidade, 81 de finalização. Ele já tem o passe ok, o drible ok, e o Aubameyang é um pouco bugado em game, já testei ele. Ele é uma carta que já tem 4/4, alta para ataque e baixa para defesa. Ele é bem alto também. Uma das melhores opções aqui de atacante seria o Aubameyang. Outra opção seria o Deulofeu. Ele não é muito centroavante, mas para um segundo atacante ele acaba funcionando bem. Já tem uma velocidade muito alta, a finalização dele também é bem ok. O drible dele é muito bom, melhora mais um ponto, né? O passe também fica muito bom e o físico melhora, apesar de ser baixo, melhora um ponto. O Deulofeu que é 4/4, dedicação alta média. Ótima opção também o Deulofeu. Outra opção seria o Martial. É um atacante que sempre é muito bom no FIFA. Esse ano teve um downgrade também bem grande, mas uma carta que fica com a velocidade legal para ataque, finalização ok, o drible é bem alto e o físico dele é baixo, melhora um pouquinho. O ponto negativo do Martial é que ele tem a estamina muito baixa, então provavelmente ele sempre vai ter que ser substituído no segundo tempo. Mas ele já é uma carta 4/4, né? O Martial tem uma altura também legal para centroavante. Mais uma opção seria o Watkins. Ele é um atacante bem interessante. A velocidade dele é um pouco desequilibrada, mas tem uma velocidade final muito alta, uma finalização muito boa para o início do jogo. O físico dele também é bem legal, principalmente na parte de stamina e pulo. E a parte de drible também fica bem legal, ganha mais um ponto. O Watkins é um bom centroavante. Ponto negativo, 4 de habilidade, mas a gente, de repente, futuramente pode evoluir essa parte. E ele é um atacante com dedicação alta, né? Então é aquele atacante que volta bastante. Esse aqui, uma das melhores opções de atacante também, seria o Muriel. Ele já tem a velocidade muito alta, né? O físico dele também muito bom para início do jogo. O passe é um pouco baixo, melhora. O drible já é bom, fica melhor ainda. E a parte de físico, já melhora um pouco também. Então fica uma carta bem interessante também.
O Muriel sempre é uma carta bugada no início do FIFA, sempre tem bons stats. E ele já é 4/4, dedicação alta média. Para fechar a lista, o Richarlison também é uma excelente opção para atacante. O Richarlison nesse IFC está com a velocidade um pouco baixa, mas ainda ok, principalmente para jogar de centroavante. Ele tem a finalização ok, o físico dele também é bem equilibrado, tem um salto bem alto, o drible também bem interessante, fica uma carta muito boa, seria uma das minhas opções também. E lembrando que o Richarlison ele tem 5 de pé ruim e 4 de fintas, então principalmente a longo prazo, creio que seja uma das melhores opções aí nesse início de IFC para a primeira evolução. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero ter ajudado. Essa evolução mecânica nova aí do IFC, bem interessante. Creio que essas cartas a gente vai poder evoluir mais ainda com o passar do tempo. É uma novidade boa aí do IFC. Se te ajudou, deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe aí nos seus grupos de FIFA. Obrigado a quem assistiu até o final. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.